Era 11h45 da noite quando meu telefone iluminou a mesa de cabeceira. Uma única notificação da minha mãe, Patrícia. Deslizei para abrir, esperando uma emergência. Em vez disso, vi uma foto. Era o meu quarto de infância, mas parecia uma cena de crime. Meus livros, meus prêmios, minhas roupas, tudo enfiado em sacos de lixo pretos. Abaixo, uma legenda dizia: "Precisamos desse quarto para o novo closet da Brooke. Venha pegar suas tralhas até de manhã ou vão para Goldville." 3 segundos depois, outra notificação apareceu. Minha irmã Brooke tinha curtido a mensagem. Antes de descobrirmos como Kelsey responde a essa traição absoluta, deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. Eu adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. Minha reação foi chorar. Foi um congelamento completo do sistema. Eu apenas encarei a tela até ela ficar preta. Por 29 anos, eu tinha sido a arquitetura invisível dessa família. Meus pais, Georg e Patrícia, viviam em um mundo onde aparências eram a única moeda que importava. Para os vizinhos em Spokane, eles eram membros de clube de campo de velho dinheiro, com um Mercedes na garagem e uma filha, Brooke, que era uma estrela em ascensão em relações públicas. Para mim, eles eram um buraco financeiro. Eles não sabiam que eu sabia sobre os avisos de execução hipotecária 5 anos atrás. Não sabiam que era eu que entrava na conta bancária do meu pai todo mês para pagar os $15.000 em dívidas de cartão de crédito que ele acumulava tentando parecer rico. Eu era gerente de logística. Toda a minha carreira era construída em mover ativos de forma eficiente, identificar gargalos e evitar colapsos. E por uma década, minha família foi o maior gargalo que eu tive de gerenciar. Lembro da primeira vez que paguei uma conta para eles. Eu tinha 22 anos, recém-formada, com um diploma que eu mesma paguei. Minha mãe me ligou chorando por causa de um cartão recusado no supermercado. Não eram mantimentos que ela estava comprando. Era champanhe para a festa de formatura da Brooke. Eu paguei. Disse a mim mesma que era algo único. Mas depois virou a conta de luz, depois o leasing do carro, depois o aluguel da Brooke na cidade porque ela não conseguia focar na carreira se estivesse estressada com dinheiro. Por que eu fazia isso? Porque eu colocava quase metade do meu salário nesse buraco negro enquanto eu dirigia um sedã de 10 anos e comprava em lojas de desconto. Por muito tempo, eu disse a mim mesma que era dever. Mas naquela noite, encarando a imagem da minha vida enfurnada em sacos de lixo para abrir espaço para os sapatos da minha irmã, finalmente admiti a verdade. Não era dever. Era aluguel. Quando você cresce como a peça sobressalente de uma máquina construída para adorar outra pessoa, você começa a acreditar que sua existência é uma dívida. Você acredita que ocupa um espaço que não merece. Então você paga. Você paga em silêncio. Você paga em dinheiro. E você paga em dignidade, esperando que, se o cheque for grande o suficiente, eles finalmente deixem você sentar à mesa. Eu tinha normalizado tanto a crueldade deles que achava que era apenas o custo de fazer parte da família. Achava que, se eu mantivesse as luzes acesas, eles não perceberiam que eu estava ali parada no escuro. Mas o aluguel tinha acabado de subir. Eles não queriam apenas meu dinheiro. Queriam meu apagamento. Queriam substituir as evidências físicas da minha infância por um closet para a filha de ouro. Era uma mensagem clara: não precisamos de você. Só precisamos do que você fornece. Levantei-me e fui até minha mesa. Não dirigi até a casa deles para implorar pelas minhas coisas. Não liguei para gritar. Sentei diante do computador e abri uma planilha que não via há anos. O título era Apoio Familiar. Eu tinha registrado cada centavo, cada resgate, cada transferência. Rolei até o final. O número encarando de volta não era só uma soma. Era um testemunho da minha própria estupidez. $250 mil. Esse foi o preço da minha entrada em uma família que acabava de revogar minha adesão. Fechei o laptop. A tristeza que eu esperava não veio. Em vez disso, uma clareza fria e dura tomou conta de mim. Eles queriam que eu fosse embora. Ótimo! Mas tinham esquecido uma regra crucial da logística: se você remove a parede estrutural, o telhado desaba. Uma semana passou sem uma palavra sobre meus pertences.
Presumi que estavam largados em algum container de doações ou talvez apodrecendo em um lixão. Eu não perguntei. Não voltei para ver. Apenas fui trabalhar, gerenciei minhas cadeias de suprimentos e esperei. Eu sabia que o silêncio não duraria, porque silêncio não paga contas. Na terça-feira, chegou a convocação. Não era um pedido. Era um convite de calendário enviado pela minha mãe. Celebração da vice-presidência da Brook. 18 horas, Sala Onyx. Sem bilhete, sem um espero que você venha. Apenas uma exigência da minha presença como figurante no teatro da família. Eu fui, porque precisava ver. Precisava ver a máquina funcionar pela última vez antes de desmontá-la. O local era exatamente o estilo deles. Mármore demais, lustres demais, e comida que parecia cara, mas não tinha gosto de nada. Brook reinava no centro do salão, usando um vestido de seda que provavelmente custava mais do que meu primeiro carro. Ela sorria, contando para todos como tinha manifestado aquele cargo de vice-presidente em uma grande empresa de relações públicas. Eu fiquei no bar, bebendo água com gás, observando enquanto ela recebia crédito pelo meu trabalho. Eles não sabiam que, 3 meses atrás, fui eu quem reescreveu o currículo dela. Eu quem criou o site do portfólio do zero porque ela não sabia nem registrar um domínio. Eu a preparei para as perguntas da entrevista, dando fala sobre gestão de crise e sinergia de marca enquanto ela pintava as unhas. Mas naquela noite, ela era gênia, e eu era só o ruído de fundo. Meu pai, Georg, bateu uma colher na taça de champanhe. A sala silenciou. Ele parecia o patriarca orgulhoso, bronzeado e sorridente, usando um terno que eu tinha pago 2 anos antes. Para minha filha, Brook, ele declarou, com a voz cheia de um orgulho que ele não merecia. Ela é o fogo desta família, a visão, aquela que prova que a maçã não cai longe do pé. A sala aplaudiu. Então os olhos dele deslizaram até mim, e o sorriso não vacilou, mas o olhar ficou gelado. E para Kelsey, nossa rocha estável, sempre ali, sempre consistente. Enquanto Brook alcança as estrelas, Kelsey mantém nossos pés no chão. Precisamos de pessoas assim, não é? Uma onda de risadas educadas percorreu o salão. Foi uma aula magistral de desprezo. Ele não apenas me insultou. Ele definiu publicamente meu valor como subserviente ao dela. Eu era a terra. Ela era a estrela. Coloquei meu copo na mesa. Estava prestes a ir embora quando meu pai me encurralou perto da entrada de serviço da cozinha. O sorriso tinha sumido. Ele parecia suado, desesperado. Tem um problema com o cartão, sussurrou, inclinando-se para que os convidados não ouvissem. O gerente do buffet está sendo difícil. Eles precisam do pagamento final agora ou vão fechar o bar aberto. Então pague, eu disse, com a voz plana. Eu não posso agora. Tem um bloqueio na minha conta. Um erro bancário. Ele balançou a mão de um jeito vago, o gesto universal de quem está mentindo. E o cartão da Brook está estourado por causa do vestido. Só resolve isso, Kelsey. Eu te faço a transferência na segunda. Resolve isso. Essa era a minha vida inteira resumida em 2 palavras. Resolver a hipoteca. Resolver a dívida do cartão. Resolver o fato de que éramos fraudes vivendo uma vida de champanhe com orçamento de cerveja. Quanto é? Perguntei. $4.500. Eu o encarei. Encarei o homem que havia jogado minhas memórias de infância em sacos de lixo 7 dias antes para abrir espaço para sapatos. Ele não parecia envergonhado. Parecia dono do mundo. Para ele, isso era o funcionamento natural das coisas. Eu pagava, eles brilhavam. Ok, eu disse. Não discuti. Não pedi garantia de reembolso. Fui até a mesa do gerente, peguei meu cartão de débito e paguei a conta. Quando o recibo saiu, eu não o amassei. Coloquei-o bem esticado no balcão. Peguei meu celular e tirei uma foto em alta resolução. Depois, enviei para meu próprio e-mail. Tudo certo, senhorita? Perguntou o gerente. Perfeito, respondi. Apenas mantendo registros. Voltei para a festa. Meu pai me deu um aceno, não um agradecimento, apenas a confirmação de que o eletrodoméstico estava funcionando corretamente.
Olhei para Brooke, rindo com as amigas, completamente alheia ao fato de que sua grande noite estava sendo bancada pela irmã que ela tinha pagado. Não me despedi. Saí pela porta lateral para o ar fresco da noite. Aqueles $4.500 não foram um presente. Foram o preço final de compra da minha liberdade. Eles achavam que eu era a rocha que mantinha todos no chão. Estavam prestes a descobrir o que acontece quando a rocha começa a rolar ladeira abaixo. Naquela noite, eu não fui dormir. Fui para a guerra. Mas meu campo de batalha não era uma discussão na sala de estar. Era uma planilha na minha configuração de 2 monitores em casa. Preparei uma jarra de café preto, estalei os dedos e deixei de ser Kelsey, a filha capacho. Eu me tornei Kelsey, a auditora forense. Puxei extratos bancários de 10 anos atrás. Acessei o Drive na nuvem compartilhado, aquele ao qual meu pai havia me dado há 100 anos atrás para eu consertar a impressora. Ele nunca mudou a senha. Baixei tudo. Declarações de imposto, faturas de cartão de crédito, documentos da hipoteca. Organizei tudo, transação por transação, dissecando a anatomia do abuso financeiro deles. Era nauseante, ao mesmo tempo, fascinante. Vi o empréstimo empresarial de $20.000 que dei a eles 4 anos atrás listado nas anotações pessoais como a contribuição da Kelsey. Rastreando, descobri para onde foi. Não foi para a consultoria do meu pai. Foi para um cruzeiro de luxo pelo Mediterrâneo, uma viagem que eles me disseram ter ganhado em uma rifa. Vi os pagamentos da faculdade da Brooke. Vi os pagamentos do leasing de um Range Rover que eu não tinha permissão para dirigir. Vi os jantares de $500 nas noites em que eu comia iogurte vencido para juntar dinheiro para pneus novos. Eles estavam me drenando não para sobreviver, mas para performar. Estavam queimando meu futuro para manter a vaidade deles aquecida. O total final estava no rodapé da tela, brilhando em vermelho. $263.000. Esse era o custo do amor deles. Essa era a etiqueta de preço da minha invisibilidade. Mas eu não tinha terminado. Fui mais fundo nos registros públicos. Eu precisava conhecer a situação patrimonial. Puxei o título da casa, a casa colonial de 4 quartos na parte nobre da cidade da qual eu tinha sido expulsa. E foi aí que encontrei a bomba. Havia um ônus, uma segunda hipoteca feita 3 anos atrás. Juros altos, termos predatórios. Para onde tinha ido esse dinheiro? Cruzei as datas com as redes sociais deles. Lá estava. Um chalé de férias em Lake Tahoe que eles afirmavam ser de um amigo. Não era. Eles compraram. Eles usaram a casa da família como garantia para comprar um refúgio de fim de semana para Brooke e suas amigas, e não pagavam a hipoteca principal havia 4 meses. Encarei o documento, aviso de inadimplência. Eles estavam há 30 dias da execução. Estavam vivendo no precipício, festejando à beira do abismo e exigindo que eu pagasse a conta do buffet enquanto o chão desmoronava sob eles. Eles não eram apenas cruéis, eram insolventes. Recostei-me na cadeira. A velha Kelsey teria entrado em pânico. Teria sacado a aposentadoria, implorado por um empréstimo e corrido para salvá-los. Mas a velha Kelsey tinha morrido. A mulher sentada naquela cadeira havia vendido sua empresa de software logístico por $90 milhões 6 meses antes, um fato que eles não sabiam porque nunca perguntaram sobre meu trabalhinho de computador. Peguei o telefone e liguei para meu advogado, Marcos. Eram 3 da manhã, mas ele atendeu no segundo toque. Kelsey, está tudo bem? Preciso fazer uma aquisição, eu disse, com a voz firme. Agora. Primeiro horário da manhã? Quero comprar um portfólio de dívida inadimplente, especificamente uma única nota de hipoteca residencial mantida pelo First National Bank. Dei a ele o endereço. Essa não é a casa dos seus pais? Marcos perguntou, a hesitação escorrendo na voz. É, sim. Eles estão inadimplentes. O banco está prestes a leiloar. Quero comprar a nota antes que vá para o mercado. Kelsey, se você fizer isso, você se torna credora. Você segura o ônus. Você, efetivamente, é dona da dívida. Eu sei que você quer salvá-los. Não, respondi, olhando para a foto do meu quarto ensacado em lixo ainda aberta no meu telefone.
Quero criar uma empresa de fachada, chamar de Fênix Holdings, manter meu nome fora de tudo, comprar a dívida, pagamento integral, à vista. Quero a escritura na minha mão até sexta-feira. E depois? Depois, eu disse, fechando a planilha, a gente inicia a cobrança. Desliguei. Não me senti culpada. Me senti eficiente. Eles passaram uma década me tratando como uma transação. Agora eu só estava finalizando o negócio. Eu não era mais a filha deles. Eu era a credora deles e o pagamento estava vencido. Na sexta-feira, a papelada estava assinada. A Fênix Holdings era oficialmente a detentora da nota hipotecária de 124 Oak Street. Eu tinha o poder de executar, de despejar, de exigir o pagamento integral. Mas meus pais ainda não sabiam disso. Para eles, o silêncio do banco era apenas mais um golpe de sorte ao qual se achavam com direito. Na manhã de sábado, meu telefone tocou. Era o Gary. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, no viva voz, enquanto eu continuava empacotando as poucas caixas que tinha recuperado do depósito, as coisas que eles ainda não tinham conseguido jogar fora. Kelsey, temos uma situação, ele disse. Sem oi. Sem desculpa pela festa. Apenas o tom de um CEO convocando uma subordinada. Precisamos ter uma reunião de família imediatamente. Estou ocupada, respondi, dobrando um suéter. Isso não é opcional. É uma emergência. Houve um erro administrativo no banco. Eles estão ameaçando a casa. Um erro administrativo. Era assim que ele chamava 4 meses de pagamentos atrasados e uma segunda hipoteca secreta. Eu não posso ajudar com erros do banco, pai. Não seja difícil. Só venha. Precisamos traçar uma estratégia. Traçar estratégia significava encontrar um jeito de a Kelsey pagar. Eu quase disse não. Quase contei tudo ali mesmo, mas percebi que, para a execução parecer real para eles, eles precisavam acreditar que tinham mais uma chance de me manipular e ver essa chance falhar. Dirigi até lá 1 hora depois. A casa parecia exatamente igual. O gramado impecável, a Mercedes na garagem, a fachada de sucesso suburbano perfeito. Por dentro, a tensão era densa o suficiente para sufocar. Minha mãe andava de um lado para o outro na sala, torcendo as mãos. Brooke estava no sofá, rolando o feed do celular, com cara de tédio mas irritada porque seu fim de semana estava sendo interrompido por coisas de dinheiro. Gary estava sentado à cabeceira da mesa de jantar, cercado de papéis. Ele levantou o rosto quando entrei, a expressão rígida, preocupada. Sente-se, Kelsey, ele ordenou. Eu permaneci de pé. O que está acontecendo? O banco está sendo irracional, ele começou, entrando em um discurso claramente ensaiado. Eles estão alegando que estamos atrasados na hipoteca. É obviamente um engano. Algum erro no sistema desde quando refinanciamos para as reformas. Reformas? Ele queria dizer a cabana em Lake Tahoe. Eles estão ameaçando iniciar o processo de execução se não colocarmos a conta em dia até segunda-feira, ele continuou. É um mal-entendido, mas precisamos de liquidez para segurá-los até que nossos advogados resolvam. Quanta liquidez? Perguntei. $50.000. Eu não pisquei. 50 mil? É só um empréstimo de ponte, Kelsey, minha mãe interveio, a voz tremendo. Só até tudo se resolver. Sabemos que você tem economias. Você sempre foi tão boa com dinheiro. E pense na imagem da família, Brooke acrescentou, sem levantar os olhos da tela. Se as pessoas descobrirem que o papai está com problemas financeiros, isso pode arruinar minha reputação na firma. Eu não posso ter esse tipo de escândalo ligado ao meu nome agora. Sua reputação? Repeti. Essa é a prioridade aqui. Claro que é, Gary disparou. Todos nós temos uma reputação a manter. Agora, quão rápido você pode transferir os fundos? Presumo que seu 401k tenha patrimônio suficiente para tomar emprestado se seu dinheiro líquido estiver preso. Ele já tinha calculado como eu pagaria. Já tinha gasto minha aposentadoria na cabeça dele antes mesmo de eu entrar pela porta. Eu não vou liquidar meu 401k, eu disse. Então faça um empréstimo pessoal, ele exigiu, a paciência se esgotando.
Você tem crédito perfeito. Nós ajudamos você a construir esse crédito. Use-o. Não. A palavra pairou no ar, pesada e absoluta. Como é? Gary se levantou, o rosto ficando vermelho. Sua ingrata. Nós te criamos nesta casa. Te demos tudo. E agora, quando enfrentamos um pequeno obstáculo, você vai virar as costas? Vai deixar que percamos nossa casa porque quer guardar seu salarinho de gerente? Você é egoísta, Kelsey. Brooke cuspiu. Sempre foi egoísta, sentada no seu dinheiro enquanto a mamãe está chorando. Você se importa com esta família? Se você não fizer isso, minha mãe disse, a voz gelando. Não se dê ao trabalho de voltar. Não precisamos de uma filha que gosta de ver os pais sofrerem. Ou você está conosco, ou está cortada completamente. Eles estavam me ameaçando com exatamente o que eu queria. Tentando usar um relacionamento que já estava morto. Essa é sua oferta final? Perguntei. Pague ou caia fora. Sim. Gary sibilou. 50 mil até segunda ou você está morta para nós. Eu os encarei. Realmente encarei. O direito que achavam ter, a crueldade, a completa cegueira sobre a própria realidade. Tudo bem, eu disse. Vejo vocês na segunda. Virei as costas e saí. Eles gritavam atrás de mim, me chamando de nomes, listando minhas falhas, dizendo que eu iria me arrepender. Mas eu não me arrependi. Sorri até chegar no carro, porque eles não sabiam que na segunda eu não estaria voltando como a filha com um cheque. Eu estaria voltando como a proprietária com as chaves. Na segunda de manhã, eu não fui trabalhar. Vesti meu melhor terno, um blazer de alfaiataria que custava mais do que o pagamento mensal da hipoteca deles e dirigi até a 124 Oak Street. Estacionei não na garagem, mas na rua, deixando espaço para os caminhões de mudança que chegariam em 30 dias. Caminhei pelo caminho que eu havia limpado de neve todos os invernos por 18 anos. Abri a porta com a chave que eu teoricamente não deveria mais ter. Lá dentro, eles me esperavam. Minha mãe andando de um lado para o outro. Brooke examinando as unhas. Gary sentado à cabeceira da mesa de jantar, parecendo um rei aguardando tributo. Quando entrei, alívio passou pelo rosto dele, rapidamente substituído por satisfação arrogante. Você está atrasada, ele disse, olhando o relógio. Presumo que você trouxe o cheque. Eu não respondi. Passei pela minha mãe, pela Brooke, e fiquei na outra ponta da mesa. Coloquei uma pasta de couro grossa sobre a madeira polida. Sente-se, Gary ordenou. Vamos acabar com isso logo para que eu possa ligar para o banco. Prefiro ficar de pé, respondi. E você não vai ligar para o banco, Gary. O banco não é mais dono desta casa. Ele congelou. Do que você está falando? Eles venderam a nota? Venderam. Para quem? O pânico começou a aparecer na voz dele. Quem detém o penhor? Phoenix Holdings. Quem diabos é Phoenix Holdings? Brooke perguntou, finalmente levantando os olhos do celular. É algum fundo abutre? Eles vão nos despejar? Phoenix Holdings, eu disse, abrindo a pasta, é uma empresa privada de gestão de ativos especializada na aquisição de dívidas inadimplentes. Tirei um único documento à escritura da propriedade, carimbada e reconhecida em cartório. Empurrei-a pela mesa. O papel parou bem na frente do meu pai. E eu continuei, sou a única proprietária da Phoenix Holdings. O silêncio que se seguiu não foi só silêncio. Foi um vácuo. Sugou o ar do cômodo. Minha mãe parou de andar. O celular de Brooke caiu no chão. Gary encarou o documento, o rosto esvaziando de cor até parecer um fantasma. Você, ele sussurrou. Você comprou a hipoteca. Eu comprei a dívida, corrigi. Comprei os atrasados, a segunda hipoteca que você fez para a cabana, e a nota primária. Eu sou dona de tudo. O que significa, legalmente falando, que eu sou a sua proprietária. Como, minha mãe arfou. De onde você tirou esse dinheiro todo? Você é gerente de logística. Eu era gerente de logística, respondi.
Minha voz saiu factual, afiada. Criei uma empresa de software para a cadeia de suprimentos há 6 anos. Vendi no ano passado para um conglomerado global de transporte. Pausei, deixando o peso da próxima frase cair sobre eles como uma manta pesada. Aceitei uma oferta de compra de 90 milhões de dólares. Gary fez um som como se tivesse levado um soco no estômago. Desabou na cadeira, os olhos arregalados, me encarando como se eu fosse uma desconhecida. E, de certa forma, eu era. A filha que lhe conhecia o capacho, o caixa eletrônico, a garota invisível tinha desaparecido. 90 milhões, Brock chiou. Você tem 90 milhões? Tenho. E vocês têm 30 dias. Tirei o segundo documento, o aviso de desocupação. O quê? Gary engasgou, tentando recuperar alguma autoridade. Você não pode fazer isso. Somos sua família. Esta é a nossa casa. Esta é minha casa, eu disse. Meu nome está na escritura. Meu dinheiro pagou pelas paredes que vocês estão usando. E, sinceramente, vocês são péssimos inquilinos. Não pagam aluguel há 4 meses, negligenciam manutenção e têm sido hostis com a proprietária. Kelsey, por favor, minha mãe implorou, as lágrimas finalmente caindo. Não temos para onde ir. Você não pode simplesmente nos colocar na rua. Eu não estou colocando vocês na rua. Estou iniciando o processo de execução de um ativo inadimplente. É só negócio, mãe. Não foi isso que vocês sempre me disseram. É só negócio, ponto. Eu olhei para eles. Olhei de verdade. Eles não eram poderosos. Não eram titãs da indústria nem socialites como fingiam ser. Eram apenas 3 pessoas que passaram a vida comprando coisas que não podiam pagar para impressionar gente de quem não gostavam usando o dinheiro que roubaram da própria filha. Vocês têm 30 dias para desocupar o imóvel, eu disse. Se não estiverem fora até meio-dia do dia 30, o xerife vai remover vocês. Sugiro que comecem a empacotar. Podem usar as caixas que vocês usaram para empacotar o meu quarto. Estão no garagem. Virei-me para sair. Espera. Gary gritou, levantando-se. Nós podemos resolver isso. Podemos negociar. Você é rica, Kelsey. Você tem 90 milhões de dólares. Por que está fazendo isso por causa de 50 mil? Parei na porta e olhei para trás. Porque nunca foi sobre dinheiro, pai. Foi sobre o fato de que você estava disposto a me expulsar por causa de um closet. Você estava disposto a me apagar. Então agora estou retribuindo o favor. Joguei meu molho de chave sobre a mesinha de entrada. Elas caíram com um som pesado. A gente se vê no tribunal, se necessário. Mas eu não recomendaria. Meus advogados são muito melhores que os seus. Saí pela porta da frente e desci o caminho. Não olhei de volta para casa. Entrei no carro, liguei o motor e fui embora. Atrás de mim, a casa ficou lá, silenciosa, imponente, um monumento ao ego deles. Mas no retrovisor, ela parecia pequena. 3 semanas depois, o sol nascia sobre o Golfo do México, pintando o céu em tons de laranja e violeta que eu só tinha visto em quadros. Eu estava na varanda da minha nova casa em Sarasota, na Flórida, segurando uma caneca de café que tinha gosto de liberdade. O ar era quente, cheirando a sal e jasmim, um contraste absoluto com o cheiro engessado e estéril da casa dos meus pais. Eu não estava mais escondida. Não era mais uma milionária secreta morando em um apartamento modesto para evitar atenção. Eu comprei esta casa, uma construção moderna, ampla, de vidro e aço, de frente para a água em meu próprio nome. Nada de empresas de fachada, nada de apelidos. Apenas Kelsey. Meu celular estava na mesa, desligado. Eu sabia o que estava acontecendo de volta em Spokane. Os caminhões de mudança tinham aparecido ontem. Meus pais estavam, naquele momento, encaixotando suas vidas reduzidas em um apartamento de 2 quartos na periferia da cidade. Um bom apartamento. Eu sabia, porque eu também era dona daquele prédio. Permiti que eles alugassem pelo valor de mercado um último ato de graça que eles provavelmente interpretaram como insulto. Estavam furiosos, humilhados e, pela primeira vez na vida, sendo responsabilizados por algo.
Mudar para cá não era fuga. Era soberania. Por anos, eu acreditei que ficar e aguentar o abuso deles era força. Achei que, se eu pagasse o suficiente, tolerasse o suficiente e me diminuísse o suficiente, poderia conquistar meu lugar. Mas, de pé ali, observando as ondas quebrando na areia, percebi a verdade: você não pode conquistar o amor de pessoas que estão comprometidas em te interpretar errado. E você nunca encontra paz em um campo de guerra, não importa quanta armadura use. Mudar não foi um recuo. Foi uma realocação de ativos. Eu estava movendo meu recurso mais valioso eu mesma para um ambiente onde pudesse prosperar. Era a manobra logística definitiva. Eu tinha cortado o peso morto e otimizado para a felicidade. Pensei em Georg e Patrícia. Eles provavelmente estavam contando aos amigos alguma história sobre como a filha ingrata roubou a casa deles. Provavelmente estavam criando uma narrativa onde eram as vítimas. Que fiquei. A opinião deles sobre mim não era da minha conta. Eles perseguiram status a vida inteira, comprando coisas que não podiam pagar para impressionar pessoas que não se importavam. E, no fim, isso não deixou nada para eles. Passaram décadas construindo uma fachada, um casco oco de riqueza e perfeição. Eu passei esse mesmo tempo construindo algo real: habilidades, resiliência, fortuna. Eles tinham a aparência de poder. Eu tinha a substância dele. E quando veio o colapso, a fachada desmoronou, mas a substância permaneceu firme. Foi a lição máxima entre valor e custo. Eles sabiam o preço de tudo e o valor de nada. Terminei meu café e desci as escadas privativas até a praia. A areia estava fresca sob meus pés. Respirei fundo, enchendo os pulmões com um ar que não parecia pesado com expectativas. Eu não estava apenas me aposentando. Eu estava recomeçando. Já tinha iniciado a papelada para uma nova fundação, o Fundo Invisível. A missão era simples: fornecer educação financeira, assistência jurídica e subsídios emergenciais para familiares que estavam sendo financeiramente abusados. Eu queria ajudar outros consertadores a encontrar sua estratégia de saída. Queria transformar minha dor em uma escada para outra pessoa. Caminhei em direção à água, o oceano se estendendo diante de mim, vasto e aberto. Não olhei de volta para casa. Não chequei meu telefone. Pela primeira vez em 29 anos, eu não estava esperando uma mensagem, uma cobrança ou uma crise. Eu estava simplesmente ali presente, inteira. A garota invisível tinha desaparecido. A mulher caminhando na praia era vista, poderosa e finalmente, inegavelmente livre. Se você acredita que respeito deveria ser a moeda de uma família, e não dinheiro, curta e compartilhe essa história. E me diga nos comentários: você os teria despejado ou deixado ficar?